vamos seguir aqui falando de saúde, agora saúde mental. O mês de setembro está quase no fim e com ele termina também a campanha Setembro Amarelo, que busca conscientização sobre a importância da prevenção ao suicídio. O tema é delicado e considerado um tabu por muita gente, mas os especialistas acreditam que precisa ser tratado cada vez mais e com responsabilidade e cuidado, obviamente, né? E é o que a gente vai fazer agora. Eu convidei o padre Lício Vale, que é estudioso do assunto, ele vai falar comigo ao vivo. Padre, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker, bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Então, esse é um tema considerado para muita gente ainda um tabu. Então, a gente fala muito pouco sobre ele, né, padre? Queria que o senhor falasse para a gente a importância de uma campanha como essa, que é a campanha Setembro, essa campanha realizada agora no mês de setembro, e a importância também da gente tratar desse assunto com seriedade, com responsabilidade e cuidado. É importantíssimo, Wilker, que a gente tire o suicídio da caixinha de assuntos tabus. Quanto mais a gente puder falar sobre suicídio, conhecer o fenômeno do suicídio, mais nós vamos ser capazes de acolher a dor das pessoas que estão sofrendo e, com isso, colaborar para a prevenção. Por isso que é fundamental, como você bem lembrou, com responsabilidade, com ética, a gente poder falar sobre o suicídio, falar sobre as nossas emoções, partilhar nossas dores, para que a gente, de fato, possa colaborar para a prevenção deste fenômeno que no Brasil os números crescem assustadoramente. Assustadoramente. A gente fala aqui, né, padre, sobre adolescentes, a gente fala sobre adultos, fala sobre idosos, então todo mundo precisa entender um pouco desse assunto e todo mundo precisa saber identificar os sinais. Como que eu, como familiar, como amigo, eu posso identificar que alguém próximo a mim é um potencial suicida? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Wilker, a pessoa em comportamento suicida, ela dá dois tipos de sinais. Primeiro, ficar atento às falas. É mito, é mentira aquela história de que quem quer se matar não fala nada, quem se mata não fala. Isso é mentira, isso é mito. A maioria das pessoas que está em comportamento suicida fala, então ficar atento às falas. Exemplos, frases diretas, frases como, exemplo, eu quero morrer, eu vou me matar. E frases indiretas, eu estou pensando em fazer uma grande besteira, se isso acontecer de novo eu acabo com tudo. Então, ficar atento às falas da pessoa próxima, associado com as mudanças comportamentais. Então, mudanças de padrões de humor, mudanças de padrões de comportamento, de sono. Do nada a pessoa começa a dar as coisas dela. É uma pessoa muito alegre e feliz, daqui a pouco ela se fecha e deprime. Então, os dois principais fatores, os dois principais sinais que as pessoas dão são esses: as falas diretas e indiretas e as mudanças comportamentais. Ficar sempre atento a isso. Certo. E aí, se eu percebo isso em alguém próximo a mim, o que eu posso fazer para ajudar? Como que eu chego e abordo essa questão? Eu devo falar com essa pessoa? Devo direcionar essa pessoa de alguma maneira? O que eu faço? Primeira coisa, ser capaz de ser acolhedor. Quem é acolhedor? Acolhedor é aquele que acolhe dor. Então, ser acolhedor, chamar a pessoa, sentar, ser afetuoso, dar apoio, escutar, sem julgar a dor do outro. Gente, dor não se compara. Só sabe o tamanho da sua dor a pessoa que a sente. Então, sentar, ser acolhedor e buscar motivar a pessoa a buscar um serviço de saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra. Porque se ela for capaz de olhar para a sua dor e tratar dela, a gente minimiza o risco dela se autoexterminar. Certo. O que o senhor falou aí sobre acolher e não julgar, acho que é fundamental que a gente reforce aqui, né, padre? Porque
Quando a gente percebe que uma pessoa tentou o suicídio e foi levada para o pronto-socorro, eu já ouvi a barbaridade de pessoas falarem assim: ah, a pessoa não merece o atendimento, porque se ela queria morrer, agora ela está lá ocupando um leito, ocupando uma vaga no hospital. Se ela queria morrer, deveria deixar essa pessoa morrer. Não é bem assim, né? Aquela pessoa ela não quer morrer, ela quer se livrar de algum sofrimento, se livrar de alguma dor, né? Exatamente, eu acho que você tocou no ponto fundamental, que é importantíssimo que a gente reforce. A maioria dos estudos mostra que as pessoas que atentam contra a própria vida não querem matar sua vida, querem matar sua dor mental, sua dor emocional. Então, eles são tão vítimas da sua dor quanto o paciente de câncer é vítima do seu câncer ou da sua doença física. E é importante a gente lembrar, falando do Setembro Amarelo, que suicídio não é ato de coragem, suicídio não é ato de fraqueza, suicídio não é falta de Deus no coração, suicídio é o último ato desesperado de alguém que não sabe mais como se livrar da sua dor, repito, sua dor mental, sua dor emocional. Por isso que a gente precisa acolher e encaminhar essas pessoas para tratamento. Eu já ouvi também que a pessoa só quer chamar atenção, mas uma pessoa se expor a um sofrimento tão grande, né, o padre, simplesmente para chamar atenção é algo impensável. Agora, muita gente fala que a gente conversar sobre o suicídio pode estimular as pessoas a cometerem esse ato. O que o senhor acha disso? A gente já tratou um pouco sobre a importância de falar sobre esse assunto, mas o que dizer a essas pessoas que acreditam que falar sobre o suicídio pode estimular as pessoas a fazerem isso? Isso é mito, isso é mentira, isto não é verdade, segundo todos os estudos da psicologia, da psiquiatria e da suicidologia. Perguntar não induz, ao contrário, perguntar para a pessoa se ela está pensando, se ela planejou, se ela tentou, Wilker, te ajuda a identificar em que grau de risco a pessoa está. Ela só está pensando? Ela já planejou? Ela está prestes a tentar? Então, perguntar com amor, com carinho, com afeto, com respeito, não induz a pessoa ao suicídio. Ao contrário, perguntar te ajuda a identificar em que grau de risco a pessoa está e da urgência de ser encaminhada para serviços de saúde mental. Padre, agora se uma pessoa que está nos acompanhando se identifica ali, às vezes tem até o diagnóstico da depressão ou algo nesse sentido, como que essa pessoa pode se proteger para não chegar nesse nível, para não chegar nesse extremo, como o senhor mencionou aí, que é o extremo de tirar a própria vida? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio pode ser prevenido. Então, as pessoas que têm transtornos mentais ou transtornos emocionais, por exemplo, você citou uma depressão, mas tem muita gente hoje, quase todos nós, em maior ou menor grau, estamos comprometidos emocionalmente. Inclusive, a pandemia de Covid-19 potencializou isso. Então, todos nós temos algum nível de ansiedade, de angústias. Então, se isso começa a perturbar o dia a dia, é hora de procurar um profissional de saúde mental, psicólogo ou psiquiatra. Repito, não é vergonha, não é fraqueza, não é falta de fé. Buscar ajuda e tratar das dores e dos transtornos é, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho para a gente poder ter uma saúde mental adequada. Por isso, não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda. Ninguém precisa sofrer sozinho. Meu irmão, minha irmã, não sofra sozinho. Busque ajuda e seja também ajuda para quem está próximo de você. Não temos que ter vergonha de buscar ajuda, né, padre? E de início, se a pessoa não sabe nem onde procurar um especialista ali em saúde mental, como o senhor mencionou aí, o psicólogo ou psiquiatra, a pessoa pode conversar com os familiares mesmo, né?
Pode conversar com os familiares, com os amigos, e é importante dizer, Wilker, que existe a Política Nacional de Prevenção ao Suicídio. Então, se você não sabe para onde ir, vá para a Unidade Básica de Saúde, no Brasil inteiro. As UBSs encaminham os pacientes que estão em risco de suicídio para o CAPS, que é os Centros de Apoio Psicossocial. É um programa do SUS totalmente gratuito e você pode ser cuidado e tratado por psicólogos e por psiquiatras no CAPS, pelo sistema SUS, totalmente gratuito. Então, se não sabe o que fazer, a primeira coisa é busque a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e diga: olha, eu estou com angústia, olha, eu não estou legal, olha, eu estou pensando em pôr fim à vida, estou com depressão. O pessoal da unidade básica de saúde mais próxima da sua casa vai poder te encaminhar para o CAPS e você vai poder ser cuidado e tratado, inclusive gratuitamente. Este é um serviço do SUS. Felizmente, todo mundo tem acesso, né, padre? Agora, é fundamental que a pessoa faça qualquer coisa, menos ficar quieta, né? Menos ficar ali dentro do quarto, menos ficar sofrendo sozinha, sofrendo calada, porque quanto mais demorar para buscar essa ajuda, mais difícil vai ser para sair dessa situação, né? É verdade, como qualquer fenômeno ligado à saúde, quanto mais tempo você leva para tratar, mais o quadro se agrava, né? Acontece isso com uma gripe. Você não cuidar da gripe, ela evolui para uma pneumonia, né? Enfim, a mesma coisa se repete no âmbito da saúde mental. Então, quanto mais cedo as pessoas puderem ser encaminhadas, cuidadas, tratadas, menor será o risco dela se autoexterminar. Por isso eu volto a dizer, gente, não tenha medo de buscar ajuda. Sempre há alguém que nos ama, um familiar, um amigo, que será capaz de nos dar ajuda. E muitas vezes essa ajuda é estar próximo. Às vezes é dar um abraço, às vezes é escutar a dor do outro, às vezes é necessariamente encaminhar, ir junto, né, a um profissional ou a um serviço de saúde mental. Mas é importantíssimo que, como e sobretudo nós cristãos, possamos viver neste aspecto a virtude da caridade, sejamos capazes de acolher a dor do outro. Como bons samaritanos, ajudar e encaminhar as pessoas em sofrimento mental, emocional e com risco de suicídio a serem cuidadas e tratadas. E a gente que está próximo, né, padre? Às vezes é um familiar, às vezes é um amigo, que a gente seja perseverante também, né? Porque não é fácil ajudar uma pessoa que está num profundo estado de depressão ou que tem algum outro problema, alguma outra doença mental que pode estar induzindo essa pessoa ao risco do suicídio. Não é fácil, muitas vezes a pessoa se nega, algumas pessoas vão ficar agressivas, outras pessoas vão seguir ali como se não tivessem disposição para buscar essa ajuda, mas que a gente continue tentando, né? Continue buscando ajudar essa pessoa, porque a gente pode, com isso, salvar a vida dela. Com certeza. E, além disso, na minha experiência, por exemplo, o familiar, muitas vezes, ou a pessoa que cuida, ela também precisa de ajuda. Porque você tem razão, não é fácil, porque muitas vezes quem mais precisa resiste, né? Se nega a se cuidar, e às vezes o familiar ou o amigo desanima. Então é importante perseverar, né? Não desistir. E na minha experiência pessoal, Wilker, eu trabalho com prevenção de suicídio já há 7 anos, tenho livros publicados sobre esse assunto. Na minha experiência pessoal, resistência se quebra com afeto. Um toque afetivo e uma palavra de amor. Então, vou dar um exemplo. Um pai e uma mãe que tem um adolescente trancado dentro de casa, ou do quarto. Então, quando o adolescente sai do quarto, um toque. Eu te amo.
um toque e uma frase: eu te amo, e vai embora. Encontrou a pessoa de novo, um toque afetivo: oh, como você é importante para mim. Devagar, com calma, com o tempo, o afeto vai quebrando as resistências. Amor salva. Ódio mata, mas amor salva. Persista, não desista, insista com palavras de afeto, um toque afetivo e palavras de estímulo e de amor. Muito lindo isso que o senhor está falando, padre. Eu quero aproveitar que o senhor falou aí sobre a sua experiência, que o senhor tem livros publicados a respeito desse assunto. Eu queria conhecer um pouco mais sobre sua trajetória, o que te fez começar a se interessar e a pesquisar sobre esse assunto. Fala um pouco sobre o seu trabalho. Então, eu sou especialista em suicidologia. É uma nova ciência, que é a ciência que estuda o fenômeno do suicídio. E eu fiz a especialização pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, embora eu more aqui em São Paulo, capital. Mas esse assunto do suicídio, ele entrou muito cedo na minha vida pessoal. O meu pai se matou. Eu sou filho único, eu tinha 13 anos de idade, meu pai, 43, ele sai para o trabalho, beija a minha mãe e se joga debaixo de um caminhão. Então, este assunto do suicídio entrou muito cedo na minha vida pessoal. Então, aqui com você e com quem nos acompanha, não está falando só o sacerdote, só o acadêmico que estudou o fenômeno, mas está falando um filho, alguém que perdeu uma pessoa e viveu esse drama, essa tragédia do suicídio na própria família. E foi por causa dessa experiência trágica que eu vivi na minha adolescência, repito, eu sou filho único, que depois eu decidi estudar, fazer a pós-graduação, fazer a especialização, me formar academicamente, tanto para poder melhorar a minha atuação pastoral nessa área, quanto colaborar, partilhando também a minha dor, colaborar para que outras famílias não sofram o sofrimento que eu e a minha família viveu, que foi a de perder uma pessoa muito amada, muito querida, para o suicídio. Então é isso, há 7 anos eu sou especialista nesse assunto, já escrevi vários livros, dou palestras e, enfim, tenho trabalhado no dia a dia do meu trabalho esse assunto. Padre, sei que muita gente que está em casa se identifica com a sua história, já passou algo parecido, acho que todo mundo conhece alguém, ou talvez não seja alguém tão próximo como foi no seu caso, mas já sofreu com essa questão do suicídio na família ou entre os amigos. Queria que o senhor deixasse aqui para a gente finalizar nossa conversa uma mensagem para essas pessoas que podem estar sofrendo com a falta de alguém que perdeu também para o suicídio. O luto por suicídio, ele é um luto um pouco mais complexo, porque a gente nunca tem o porquê a pessoa se matou. E a causa mortis é importantíssima, porque no luto não vem só tristeza, vem também outras emoções, vem raiva, vem uma série de questões. Então, normalmente o luto por suicídio é muito sofrido, porque as pessoas não têm o porquê e aumenta a culpa. E se eu tivesse estado lá? E se eu tivesse? Então, a minha mensagem é bem simples. Não se culpe. Você fez o melhor que você podia fazer. Esta pessoa que você perdeu para o suicídio, como eu perdi o meu pai, ela não queria te fazer sofrer, ela não queria causar sofrimento. Ela queria simplesmente se livrar da dor dela, que era para ela insuportável e sem saída. Que a gente reze
pelas pessoas, pelas almas das pessoas que se mataram. E se o luto tiver muito complicado, se o luto tiver paralisando a sua vida, vá buscar também ajuda profissional, porque a vida, por mais difícil que seja, pode e deve continuar. A vida é sempre a melhor escolha. Escolha sempre a vida. Perfeito, padre. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por compartilhar com a gente sobre seu conhecimento e sobre sua experiência também. Até uma próxima oportunidade, foi ótimo. Obrigado, Wilker, a você e aos que nos acompanham. Abraço, tchau, tchau, até a próxima.